Nós vamos iniciar mais um estudo na Casa de Deolindo Amorim, com a presidência de honra de Jorge Andréia, com a presença de todos os nossos demais mentores que trouxeram o ICEB até aqui e certamente vão ajudar ao ICEB na sua continuidade, na sua missão histórica. Nós agradecemos neste instante, Jesus querido, a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos. Agradecemos-te, Jesus, pelo ICEB estar assim constituído, necessitado, por certo, de algumas providências que, com a ajuda de todos vós, corações, Jesus, Maria, anjos da nossa guarda, amigos espirituais queridos, nós haveremos de dar continuidade à história do ICEB, na proporção e na medida de nossas parcas possibilidades. Ampara Jesus, todos os nossos irmãos em humanidade, que atravessam duras provas e expiações no planeta que diriges com amor e misericórdia, e que, por certo, agora estás abraçando todos esses nossos irmãos. Abençoa o nosso querido ICEB, e nós agora mentalizamos a tua mão, fazendo verter luzes sobre o ICEB, por sobre o nosso querido amigo, irmão, companheiro Cláudio Ponte, o expositor deste nosso encontro, e por sobre todos nós, mestre, que aqui estamos em ambos os planos de existência, buscando seguir-te, estudar e seguir-te o Evangelho de luz. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. E nós vamos, então, passar ao nosso querido Cláudio Ponte, que é doutor em engenharia nuclear com pós-doutorado em física, divulgador espírita, expositor aqui do ICEB, naturalmente, que apresenta o estudo do livro A Gênese, na TV Nova Luz, e é escritor, vai lançar um livro, inclusive aqui, pela Edições ICEB, que nós, com a ajuda do alto, se Deus permitir, haverá de permitir, nós vamos retomar Edições ICEB. E o Cláudio está aqui no nosso plantel. Outra vez, boa noite, Cláudio, seja muito bem-vindo. Como sempre, estamos aqui atentos a você. Obrigada. Cláudio vai nos falar sobre espaço, tempo e forças como manifestação do fluido. Então, muito obrigado, Nádia, obrigado ao ICEB, muito boa noite a todos nós. E que possamos ter uma boa noite de estudos com o amparo de Jesus e dessa espiritualidade amiga. Então, vamos lá. Como a Nádia mesmo já apresentou o nosso estudo de hoje, o tema é espaço, tempo e forças como manifestação do fluido. Lembrando que esse tema ele é decorrente do nosso estudo do mês passado, né? Então, nós estamos em uma sequência. No mês passado, nós falamos sobre física da informação, vivemos em uma simulação, e aí nós vimos, né, várias cientistas falando a respeito, inclusive abordagens espíritas que nós apresentamos, e vimos que não seria muito bem uma simulação no sentido trivial da coisa, mas que não seria a realidade última, sendo que a realidade última somos nós enquanto espíritos e não nós enquanto corpos. Nesse sentido, nós vamos interpretar o espaço, tempo e forças também não como uma realidade última, entidades absolutas, mas como manifestação do fluido. E é por isso que é o tema do nosso estudo hoje. Como consequência, nós vamos analisar as denominadas camadas do perispírito,
tentando adequar essa interpretação para esses dois estudos que antecederiam, né, essa questão do perispírito, e, como consequência, uma análise de como nós podemos entender a evolução espiritual baseado na premissa de que nós não vivemos, nós, enquanto encarnados, não vivemos em uma realidade última, por assim dizer. No mês passado, nós começamos com esses dois slides, né, esse e o próximo, que eu gostaria apenas de apresentar só para lembrarmos, né, a premissa básica do mês passado, em que falamos sobre o filósofo chinês do século IV antes de Jesus. E isso é que sempre me chama a atenção, e eu gosto de salientar essas datas, porque nós vemos que existiam pessoas que pensavam a respeito dessas questões, que muitos de nós não pensamos, né, em pleno século XXI, nós nem consideramos esse tipo de análise, esse tipo de pensamento. Mas século XXI, antes de Jesus, século IV, antes de Jesus, já tínhamos pessoas pensando nisso. E ele falou, depois de caminhar muito durante um dia ensolarado, Zhuangzi deitou-se debaixo de uma moreira e caiu em sono profundo. Sonhou ser uma borboleta, voando sobre os campos que acabara de percorrer, vendo as mesmas coisas que vira durante o dia. Acordou de repente e disse para si mesmo: estou diante do problema filosófico mais complicado da minha vida. Lembrando, né? Século IV, antes de Jesus. Quem sou eu? Sou um homem que sonhou que era uma borboleta ou sou uma borboleta sonhando que se transformou em um homem? No entendimento trivial da doutrina espírita, né, de imediato nós falaríamos que é um homem que sonhou ter uma borboleta. Mas quando nós analisamos sob a ótica, né, dos temas desse nosso estudo, nós vamos perceber que não é tão trivial quanto nós achamos. E vale ressaltar que a codificação espírita ela se evita tocar em maior profundidade a questão dos animais, né? Então, isso nós temos que estar atentos a isso. E aí nós temos, então, a teoria da relatividade restrita, né? Então, nós temos essa equação que correlaciona espaço com velocidade. E aí, quando nós temos algo que correlaciona espaço com velocidade, não precisam se preocupar nem se ater muito à equação, não, tá bem? Então, nós temos que o espaço não é absoluto, ele varia, ele depende de alguma coisa. E aí nós temos que o espaço, por exemplo, nessa teoria da relatividade restrita, ele depende da velocidade. Então, ele não é absoluto, é relativo. Essa é a equação do tempo com a velocidade. Então, novamente, o tempo não é absoluto, o tempo é relativo. O que precisamos ter em mente é que tempo e espaço não são absolutos, eles são relativos. Isso significa que varia, certo? Nós podemos não estar em condições para perceber uma variação nem do espaço nem do tempo. Mas o principal não são entidades absolutas. E, além disso, nós vamos acrescentar aqui a massa. A massa de um corpo ela também não é absoluta. Ela depende da velocidade em que esse corpo se encontra. Então, a massa ela também não é absoluta, ela varia. A massa de um mesmo corpo vai variar dependendo da condição em que eles se encontram. Agora, o que nós consideramos, ou o que nós temos quando nós analisamos essas equações? Então, nós temos espaço, tempo e massa variando de acordo com a velocidade. Essa é que nós normalmente não nos atemos a isso.
Mas essas equações descrevem matematicamente o comportamento do fluido em determinada condição, quando esse fluido se manifesta como espaço, tempo e espaço. Aí começa a ficar interessante, porque quando nós analisamos qualquer equação que descreve uma lei da física, nós não estamos essas equações não descrevem o mundo material, eles descrevem, para nós espíritas, o comportamento do fluido. Então, a física em si, certo? Tudo que embora os cientistas não enxerguem desta forma, certo? Isso é a forma como nós enxergamos quando analisamos sob a ótica da ciência espírita, é que todas essas leis descritas pela física, eles descrevem o comportamento do fluido, certo? Aí a coisa fica interessante, porque nós já conseguimos perceber se existe leis da física que descrevem o comportamento do fluido nessa nossa condição de existência. Também existem equações que descrevem o comportamento do fluido em outras condições. Nós temos muito mundo material como sendo absoluto, mas não é. E parece que essas leis elas estão relacionadas com a matéria, mas não estão relacionadas com a matéria. Elas estão relacionadas ao comportamento do fluido. Mesmo ressaltando que a ciência não enxergue desta forma, não é isso que a ciência diz, é isso que nós dizemos enquanto estamos analisando sob a ótica da ciência espírita. Tá bem? E aí nós temos as leis. Então, veja bem, né? Voltando no estudo do mês passado, quando nós pensamos se vivemos em uma simulação, nós começamos a pensar que alguém precisou elaborar essas leis, essas equações. Então, quando, né, no exemplo que nós estamos lidando aqui, que é a teoria da relatividade restrita, quando Albert Einstein ele chegou, né, desenvolveu essas equações para descrever um comportamento, na verdade, para nós espíritas, ele descreveu a forma como espíritos mais evoluídos elaboraram as regras de comportamento do fluido. E isso vai ser válido para toda e qualquer equação utilizada na física. E também o comportamento dos átomos na química. Então, as leis da física e da química, elas descrevem comportamento de fluido. E esse comportamento de fluido foi elaborado por espíritos. Aí começa a ficar interessante que, quando nós pensamos na formação de um mundo, na formação de um universo, nós pensamos lá que, né, quando fala Jesus preparou esse planeta, parece que Jesus foi lá como a massinha de modelar de criança, né? Que foi lá, modelou, e esse aqui vai ser o planeta Terra, que espíritos vão habitar. Não é assim que funciona. Né? Esses espíritos, eles elaboraram as leis da física e da química. E quando liberaram isso no fluido, o fluido começou a seguir essas leis. Então, é diferente de eu utilizar massinha de modelar para criar cada mundo. Eu crio as leis de formação do mundo. E por isso que os cientistas eles conseguem descrever matematicamente o comportamento do fluido, porque esse fluido obedece a leis pré-determinadas, pré-fixadas. Em A Gênese, lá no capítulo 14, item 2, Kardec diz o seguinte: o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações
constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, Kardec já veio trazer isso aí que eu falei, ele já veio trazer para nós. Embora na época de Kardec não tinha teoria da relatividade, né, como a conhecemos. Existiam as leis, mas as leis ainda não estavam descritas matematicamente. Agora, esse foi, né, só ressaltando, esse foi o exemplo que nós utilizamos. Mas toda e qualquer lei da química e da física, porque são as ciências mais básicas que tem, né? A física é a ciência mais básica, que descreve a natureza do universo, por assim dizer. Toda a química ela pode ser descrita pela física, mas nós normalmente costumamos fazer essa distinção para ficar bem salientado, porque muitas vezes nós não temos ideia que as reações químicas, por exemplo, elas podem ser descritas pelas leis da física. Então, a física é a base de tudo e qualquer coisa. Quando nós pensamos em qualquer ciência, a física está por trás, porque é a física que descreveu as regras de como aquilo funciona. Quando nós pensamos em computador, a física está por trás. Quando nós pensamos em qualquer exame, né, atualmente por imagem, por exemplo, esses exames de diagnóstico mais avançados, é tudo baseado na física. Tanto é que nós temos a física médica, né, que estuda todo a forma como os exames, por exemplo, eles são elaborados, e só assim que podem, né, construir esses equipamentos de diagnóstico por imagem. E computador, então, tudo isso, internet, tudo isso nós temos a física por trás, apresentando as leis. E por que é isso? Porque todas as ciências elas se baseiam no comportamento do fluido, certo? Então, a medicina, por exemplo, o meu corpo físico, é baseado no comportamento do fluido, porque todo esse corpo é formado por fluido. E aí nós precisamos saber o comportamento do fluido. E a física que descreve esse comportamento do fluido. E aí, quando Kardec diz que o fluido é a matéria elementar primitiva, isso significa que existe todo um comportamento do fluido até chegar na matéria densa. E alguém descreve isso, porque são leis fixas e predeterminadas. E quem descreve isso é a física. E Kardec, então, vem explicar como isso funciona, do capítulo 14, item 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Pelo pensamento, mudam-lhe as propriedades, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-o segundo certas leis. E aí fica interessante, porque Kardec vem definir as leis. Existem regras, certo? Existem regras com as quais nós, espíritos, temos que estar, ou estamos submetidos, estamos sujeitos. Agora, um químico, por exemplo, ele manipula os gases como bem entende, mas ele está limitado às leis da química. Então, nós temos que os espíritos modificam as propriedades desse fluido, mas segundo certas leis. Então, espíritos do nosso nível já têm as leis pré-definidas, em que nós trabalhamos sujeitos ou submetidos a essas leis. Eu não posso ter uma ação direta sobre o fluido, porque eu estou, né, sujeito a níveis evolutivos maiores. Então, não foi no meu nível, espíritos do meu nível evolutivo, do nosso nível evolutivo, que estruturaram esse universo. Foram espíritos muito mais avançados. E aí existe toda uma hierarquia espiritual até chegar em nós. E nessa hierarquia espiritual,
Um está submetido às regras estabelecidas pelo que está imediatamente acima. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, né, o que nós estamos falando. Então, as leis da física foram estabelecidas por espíritos. E esses cientistas, como um Einstein, por exemplo, que conseguiu descrever um comportamento, naquela época, um comportamento de espaço, tempo e massa baseado na relatividade, nós vemos que é um espírito que tem acesso a essas leis que foram estabelecidas pelos espíritos mais evoluídos. Então, aí já fica até mais assim, claro para nós como os cientistas conseguem descrever, chegar a essas equações, porque eles têm acesso à forma como essas regras foram estabelecidas. E aí, né, não estou dizendo que é fácil, por Deus, mas daí é simplesmente um desenrolar de um conhecimento e descrever matematicamente um fenômeno. Então, um fenômeno ele tem grande possibilidade, né, quando nós elaboramos ou desenvolvemos uma teoria de um fenômeno, ele tem uma grande chance de estar correto quando conseguimos descrever matematicamente o fenômeno, né? Então, existe uma grande chance de estar certo. Então, a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral também tinha uma grande chance de estar certo até que conseguiram comprovar que essas equações realmente elas descreviam um comportamento, né? Um fenômeno, por assim dizer. Lá na questão 27 de O Livro dos Espíritos, é bastante complexa a resposta que eles dão, mas muito interessante, mas nós vamos só simplificar aqui. Então, nós temos Deus, Espírito, matéria, é aquela trindade universal, só que depois eles acrescentam fluido, né? Então, eles começam com Deus, Espírito e matéria, para uma análise mais simplista, e depois eles entram com o conceito de fluido cósmico. E aí nós temos Deus, Espírito, fluido cósmico e matéria. A ação de Deus no fluido cósmico, para a formação da matéria, nós colocamos a letra sejado porque está sujeito a análises muito específicas com relação a isso. Mas o espírito, nós fizemos uma ligação direta, então o espírito atua no fluido cósmico na formação da matéria. Mas nós vimos que a massa está sujeita a variações, dependendo das condições. Então, para nós, isso vale para nós espíritas, seria interessante nós alterarmos a forma como nós enxergamos matéria para trabalhar por massa, né? Trocando matéria pela massa. Porque, em geral, quando nós nos referimos à matéria, quando nós vemos assim no meio espírita falando em matéria, nós vemos que, na verdade, o indivíduo está se referindo à massa, né? Então, a matéria é sempre para descrever objetos. Em geral, se utiliza o termo matéria para descrever objetos no meio espírita, mas isso está relacionado com massa. E aí a massa, nós vimos que está também atrelada a variações, né? Estão sujeitas à velocidade, assim como tempo, espaço, forças, energia e etc. Então, fluido cósmico, como Kardec falou, é a matéria base, né, para estruturação de tudo. Então, quando nós pensamos naquilo que estrutura o nosso mundo, nós temos que pensar que é o fluido cósmico se manifestando desta ou daquela forma.
E, com isso, nós alteramos a nossa percepção do termo matéria. Então, matéria descreveria a nossa percepção do fluido. Então, a minha percepção do fluido, nós podemos denominar de matéria. Eu percebo o tempo passando, então o tempo também é matéria. Eu percebo o espaço, então o espaço também é matéria. Eu percebo energia, então a energia é matéria, assim como as forças que eu também percebo. Então, matéria deveríamos entender por matéria, e é isso, né, que é esse conceito que é colocado na codificação espírita, não massa, mas tudo, quando Kardec diz que tudo é formado por fluido cósmico, então tudo é tudo, certo? Então, matéria é a minha percepção do fluido. E aí, quando eu coloco matéria como a minha percepção do fluido, eu tiro uma realidade absoluta fora de mim. Porque o que eu tenho é a percepção do fluido se manifestando como matéria. E essa percepção, ela é interna, ela não é externa. Certo? Tanto é que, se eu fecho meus olhos, tudo desaparece. Se eu entro em um quarto que eu não conheço, com os olhos vendados, eu não tenho a menor noção do que está ali, do que tem naquele quarto, que existe. Eu só começo a ter a percepção do que está ali quando eu começo a usar meus sentidos. Seja visão, audição, tato, vai depender de como eu atuo naquele corpo, naquele quarto, né? Naquele ambiente. E aí, então, aquela realidade, ela só existe dentro de mim. Nós compartilhamos uma percepção do fluido, mas não tem como nós afirmarmos que esse fluido existe daquela forma exteriormente a nós. O fato de nós compartilharmos uma percepção não significa que aquilo exista como uma entidade absoluta. Quando eu falei, né, que para nós espíritas, à luz da ciência espírita, eu posso dizer que as equações da teoria da relatividade descrevem o comportamento do fluido, aquilo se tornou uma percepção, uma realidade para nós espíritas. Mas um cientista que não fosse espírita, que não compartilhasse aquilo, não ia se tornar uma realidade para ele, ele ia dizer que eu estou completamente errado, e eu ainda, né, estaria em problemas, porque eu, como um cientista, estou dizendo algo que não está relacionado com a ciência, por exemplo, né, com a ciência acadêmica. Então, além de tudo, eu ainda estaria aqui em problemas, certo? Isso significa que, quando nós pensamos em realidade, nós precisamos pensar em algo interno e não externo. Então, a realidade material, eu posso falar em realidade material, mas quando eu analiso uma realidade interna decorrente de uma percepção. Espero que tenha ficado claro, que estejamos conseguindo expor de forma clara aquilo que desejamos passar. Cláudio, nesse momento talvez seja interessante nós avaliarmos com os companheiros, não é isso? O Paulo, por exemplo, já colocou aqui uma pergunta, mas eu estava pensando em você. Você já citou 2 vezes o fluido, que nós entendemos como material, e depois você falou em fluidos espirituais. Você podia delimitar ou conceituar aí, ou fazer uma abordagem conceitual a fluido e fluido espiritual? Posso sim.
porque é apenas uma questão coloquial. Quando eu falo fluido material, eu estou dizendo fluido se manifestando nessa condição de existência que nós estamos. É que agora nós entraríamos com o conceito de condição de existência, como apresentado por André Luiz. Quando eu falo em fluido espiritual, eu estou dizendo que é em condições de existência diferente da minha nessa condição de encarnado. É apenas para distinguir que nível eu estou falando. Né? Estou falando manifestação de fluido aqui nesse mundo ou estou falando em outro mundo? Aí, fluido material e fluido espiritual, que é a terminologia de Kardec. Tá? Kardec utiliza essa terminologia e ele apresenta da mesma forma. Ele diz que fluido espiritual não tem nada com o espírito, é apenas para fazer a distinção. Eu acho que você acabou de dar a resposta ao Paulo. Não, Cláudio, as leis da física foram estabelecidas por espíritos, mas em consonância com as leis divinas, ou seja, com a permissão de Deus, naturalmente. É certo, né? É certo, porque né, nesse nosso esquema aqui, nós vemos que Deus está presidindo tudo. Tudo e qualquer coisa que eu faço, eu só faço porque Deus permite e é contemplado pela lei. E é interessante que até as coisas erradas que eu faço são permitidas pela lei. Me é permitido fazer. As consequências estão na lei, mas Deus permite que eu faça coisas erradas. Né? Não é que Ele quer que eu faça coisas erradas. Ele permite. E é assim que nós precisamos analisar Deus. Né? É bondade absoluta, inclusive nessa permissão de eu errar. Agora, a lei é a lei, né? Da mesma forma que eu estou sujeito à lei da gravidade, por exemplo, enquanto encarnado, eu estou sujeito às leis das consequências dos meus atos. Mas a permissão, ela existe, né? Assim como eu tenho permissão de pular, eu posso pular, mas só que a gravidade vai me atrair de volta para a Terra, né? Tá bom? Apareceu mais uma pergunta? Talvez seja, a menos que esteja diretamente relacionada, talvez seja interessante te colocar depois. Vamos aqui, vamos fazer essa e depois nós vamos fazer ao final, tá bem? Está ótimo. No outro mundo, teórico para nós, as grandezas ali presentes, realidade, podem e devem ser distintas das atuais e, inclusive, haver, e não haver, outras grandezas que os espíritos criadores ouvem por bem existir. Isso. Isso é interessante, né? Porque nós estamos falando de nível. Então, nós temos os espíritos super, hiper puros, elevados, eu não tenho a menor ideia do que acontece lá, né? E também, no momento, não me interessa. Porque eu tenho outras coisas que eu preciso saber até chegar lá. E uma das coisas que eu preciso saber até chegar lá é o plano imediato ao nosso. Certo? Então, nós estamos fazendo uma série de estudos, sempre que temos oportunidade, para apresentar essa similaridade das leis, tá? Porque aqui nós temos umas leis da física que descrevem o fluido, e aí não vai ser muito diferente do nosso plano imediato, as leis da química e da física. E como não é muito diferente do plano imediato, eu posso começar a direcionar minha mente no intuito de desvendar ou de me aproximar dessas leis, certo? Das leis da química e da física. Porque quando eu me aproximo e começo a experimentar, eu começo a ter possibilidades de tratar de uma forma consciente níveis de enfermidades
mais próximas do perispírito. Então, ao invés de nós fazermos o tratamento no corpo espiritual, nós podemos começar a testar, a fazer esse trabalho do plano perispiritual, no plano imediato, certo? Porque nós falamos muito em tratamento espiritual, mas o nosso tratamento espiritual, no outro dia estávamos fazendo uma apresentação na Associação Médica Espírita, em Três Rios, que teve um encontro, né, das associações do Estado do Rio de Janeiro, e aí nós estávamos falando que o nosso tratamento espiritual, ele é muito próximo à sangria da Idade Média, e essa sangria se estendeu ali até o século XIX. Parece que faz muito tempo, mas não faz. Ali no século XIX, ainda se utilizava sangria. Significa que o indivíduo ficou doente, faz uma sangria. O indivíduo está doente, está piorando, faz uma sangria. Eu não sei do que é, faz uma sangria. Isso é decorrente de quê? Da falta de conhecimento. Eles não sabiam mais nada além disso. Então, um tratamento padrão para uma multitude de enfermidades que o tratamento não tem inócuo, certo? E no século XIX começou a mudar, por quê? Porque ali começou o avanço científico em áreas mais específicas. E aí as pessoas começaram a aplicar o parco conhecimento que tinham em outras áreas. Começaram a experimentar. O século XIX foi um século de experimentação, onde houve um avanço muito grande, né, da ciência, e depois entramos ali no século XX e a coisa foi a passos largos até meados do século XX, por aí, né, um pouco mais para frente do século XX. E depois nós vemos que a coisa começou, a velocidade, né, ela começou a diminuir. Velocidade de descobertas, de avanço científico, não avanço tecnológico, mas avanço científico, porque só ficou trabalhando as descobertas científicas. Então, o avanço tecnológico foi muito grande. Então, hoje, nós precisamos começar lá, como no século XIX, início do século XX, a tatear essas leis, que é o que eles fizeram, certo? Ainda com relação ao comportamento do fluido nesse mundo material, onde nós percebemos com os nossos sentidos físicos, para nós descobrirmos, e isso é a função da ciência espírita. Certo? O que é a ciência espírita? A ciência espírita é isso. É começar a tatear ali para estabelecer as leis que regem o plano imediato. Como eu faço isso? Baseado no que eu conheço. Só assim eu avanço nessa direção. Né? Só baseado numa anamnese adequada dos pacientes que chegam nas casas espíritas é que teremos condições de aprimorar o nosso tratamento. Existem aí, apresentam teorias mirabolantes, né? E as mais diversas, e shows de pirotecnia, e, né, baseado nos espíritos altamente evoluídos. E aí nós nos colocamos numa situação altamente passiva em que os espíritos vão dizer tudo, então eu não preciso fazer nada, né? A ciência espírita, e isso cabe a nós, não é ficarmos aqui esperando alguma coisa a partir do momento que nós queremos passar para um mundo de regeneração e aí diante. O que nos cabe é começar a traçar essas leis, né? Traçar essas regras de comportamento de fluido. E não teorias mirabolantes, que eles são muito atrativas, essas teorias. Tá? Atrai. Eu sei que o que eu estou colocando aqui não atrai muito, não. Eu sei disso. Só atrai a poucos, né? A alguns.
Tanto é que os cientistas, quando nós vemos o trabalho que um cientista teve, né, século XIX, século XX, para descobrir uma coisinha assim, é muito grande. Quando nós pensamos na Madame Curie, por exemplo, né, e outros, eles deram a vida para descobrir o que eles descobriram, porque eles não sabiam como aquilo funcionava. Tá? E hoje nós não vamos mais nos submeter, por exemplo, à radioatividade, à radiação, sem sabermos. Mas nós vamos entrar em contato com espíritos, sim, que não querem que nós descobramos tais coisas. Tá? Então, enquanto eu estiver na superficialidade, ficar falando aqui, né, coisas bonitas que as pessoas gostam, esses espíritos não vão me perturbar, porque eu estou apresentando coisinhas que, né, distraem o povo, chamam a atenção, enchem as casas, mas é pura distração. E eles não me perturbariam. Quando começa, né, a falar coisas que realmente, e procedimentos, práticas que realmente vão, né, descortinar uma verdade, aí nós estaremos sujeitos a espíritos obsessores, sim. Tá? E espíritos de cada vez, dependendo do avanço, espíritos cada vez mais graves, né? Mais difíceis. E eu falo isso hoje porque eu já passei por experiências das mais diversas com espíritos difíceis. E foi necessário toda uma preparação com os mentores para que eu possa falar essas coisas. Porque senão eu sei que, né, repercussões não muito boas, elas vêm e virão. Tá? Agora, se estiver falando só aquilo que, né, distração, shows dos mais variadas formas, eu sei que eu não vou atrair muito espíritos difíceis. Mas é isso que nos cabe hoje. Isso é ciência espírita. Muitas vezes nós falamos a ciência espírita, a ciência espírita, a ciência espírita, aí nos remetemos lá a Kardec escrevendo o Livro dos Médiuns. Ah, aquilo foi ciência espírita. Foi, na época, que Kardec não sabia nada daquilo, ninguém sabia nada daquilo direito. Do Livro dos Médiuns, por exemplo, não sabia. Então, aquilo foi ciência espírita, que é século XIX, Madame Curie lá, entrando em contato com a radiação sem saber e que, né, lhe custou a vida. Kardec fez isso. Ele entrou em contato com espíritos dos mais diversos níveis para poder trazer para nós o Livro dos Médiuns. Mas agora isso já foi feito. Né? Não adianta eu chegar aqui com as equações da teoria da relatividade restrita e dizer, olha o que eu descobri. Ninguém vai me dar muita atenção nisso, né? Porque tu descobriu isso? Isso aí, né, está em qualquer livro. Então, nos cabe aprofundar. E esse aprofundamento é que vai nos trazer condições de fazer tratamentos adequados. E sair daquele, doa fluido aqui, tira fluido dali, que isso já ficou, né? Isso já ficou, já é passado. Espero que eu tenha respondido ali a pergunta do Paulo César, e eu acho que eu respondi, foi muito mais além do que a pergunta dele. Posso continuar, Nath? Sim, vamos em frente. Você está falando agora sobre André Luiz. Exatamente. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz: muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens já é subdividido em várias esferas. Assim é com efeito não do ponto de vista do espaço,
mas sim sob o prisma de condições. Qual ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente? E aí é interessante porque André Luiz já vem falar para nós que, em termos espaciais, veja bem, o espaço é o mesmo para algumas condições de existência. Então, já é uma dica valiosíssima, porque eu já sei que eu posso tratar, em termos espaciais, o plano imediato ao nosso mundo material. Então, já temos pontos de ligação. Se o espaço tem um comportamento semelhante, eu já posso tratar os corpos também ocupando volumes de espaço, né? Também equivalentes. Então, quando nós falamos em perispírito, eu já estou falando em um volume, um corpo com determinada massa, que ocupa uma região no espaço. Certo? Só vai variar o quê? A condição. Então, eu já tenho pontos em comum, que é o espaço, e aí eu já posso começar a buscar outros pontos. Lembrando sempre que André Luiz escreveu isso, não lembro do ano certinho, não, mas meados do século XX. Certo? Teoria da relatividade surgiu em meados do século XX, né? Quer dizer, que foi no início do século XX, ali na primeira metade do século XX, melhor dizendo, e ele já vem aqui para nós esticar a conceituação. Uma dimensão espacial pode ser compartilhada por diversas condições de existência. E aí tem outra dica, né? Porque se eu consigo compartilhar uma dimensão espacial, eu posso, de repente, compartilhar outras coisas também. E nos cabe, então, buscar essas coisas. E aí, só lembrando o que foi dito no mês passado, né? Só lembrando aqui o que foi dito, que o astrofísico Neil deGrasse Tyson afirma que as chances de que o universo seja apenas uma simulação podem ser bastante altas, e que ele não ficaria surpreso se descobrisse que alguém é responsável por sua criação. Esse alguém não vamos levar para Deus. Deus é o responsável porque ele é responsável por tudo. Ponto. Acabou, né? Então, a gente não discute Deus. Vamos discutir outras coisas, outros níveis. Descobrir que alguém mesmo, outros espíritos. Certo? Porque senão, né, nós perdemos tempo nos remetendo a Deus. Ah, foi Deus que criou. Não, Deus é responsável por tudo. Ponto. Isso é ponto pacífico. Vamos deixar Deus lá. Porque se eu levo para Deus, não tem nada mais para eu fazer. Essa é a questão. Se eu levo Deus fez, não tem mais nada para eu fazer. Eu não consigo discutir Jesus, quanto mais discutir Deus. Então, deixa Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Ponto pacífico, não discutimos isso. Mas alguém responsável. Então, são espíritos atuando no fluido, possibilitando uma estruturação, certo? Em que, espacialmente falando, nós temos pontos em comum, ou um ponto em comum, pelo menos, que é o espaço para uma série de condições de existência. E ainda Tyson falando, ninguém garante que não existam entidades infinitamente superiores em outros mundos. E aí, para nós espíritas, utilizando a colocação de André Luiz,
nós vamos reescrever. Ninguém garante que não existam entidades infinitamente superiores em outras condições de existência, porque aí nós já não vamos falar mais em mundo material, certo? Outros planetas do nosso universo conhecido, mas outras condições de existência que não fazem parte do nosso universo conhecido, mas, espacialmente falando, fazem parte do espaço que esse universo ocupa, que poderiam ter criado o nosso universo. Nosso universo é esse universo conhecido. Essa estrutura que conhecemos, essa estrutura existe em um espaço, né, em uma região espacial, só que nessa região espacial existem outros universos, que são as outras condições de existência. E aí nós podemos analisar uma hierarquização na estruturação de um mundo ou de uma condição de existência, em que a Terra faz parte da nossa condição de existência de encarnado. Então, nós temos a Terra e nós temos outros mundos. Outros mundos, lá para Tyson, para nós, são outras condições de existência. Quantas condições de existência existem? Não sei. Existe uma quantidade. Aonde estão os espíritos que estruturaram esse fluido para se manifestar de forma material? Lembrando que matéria, para nós, é aquilo que nós percebemos. É a manifestação do fluido que nós percebemos. Só que nós podemos ampliar isso, certo? Nós temos outras condições de existência mais sutis, mas nada impede que nós tenhamos outros mundos mais densos que a Terra, ocupando a mesma região espacial. Porque a questão toda é que nós temos esse mundo como mais denso, mas não é. Não, e André Luiz fala isso, né? Aquém do hidrogênio e além do urânio também evolução em dois mundos. Agora, por que pode existir condições de existência mais densas? Porque matéria é aquilo que eu percebo. E essa realidade material, ela existe dentro de mim, é o que eu percebo. E eu estou calibrado com essa estrutura material para perceber fluido se manifestando em uma determinada condição, em uma determinada faixa. Se essa faixa pode até ser mais densa, mas está fora da faixa que eu percebo, eu não enxergo. Eu não percebo. Embora, espacialmente falando, nós estejamos utilizando a mesma região espacial. Fluido, espero que tenha ficado claro isso. Fluido cósmico, em A Gênese, capítulo 14, item 2. O fluido cósmico universal, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, que nós já vimos, assume dois status distintos. O de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, ou de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Então, Kardec vem dizer para nós que o fluido cósmico pode se manifestar de variados estados. Estados que nós percebemos e estados que nós não percebemos. É claro que aqui nós precisamos ampliar a interpretação do que ele disse, porque ele falou isso lá no século XIX, com determinado conhecimento da ciência. Veja bem que nós não estamos alterando o que ele falou. Nós estamos ampliando a interpretação, a forma com que nós interpretamos o que ele falou. Está bem?
Não estamos aqui modificando o que Kardec disse. Estamos ampliando a interpretação comum, trivial do que Kardec disse. E aí nós temos, né, relacionando lá com fluidos e elementos químicos, nós temos fluidos menos densos e a nossa condição. A nossa condição ela é bem larga, ela vai desde o hidrogênio até o urânio. O urânio é naturalmente, que ocorre naturalmente, tá? Existem os mais pesados, mas que são artificiais. Olha a faixa de densidade desses materiais, vai de 0,09 miligramas até 19.000 miligramas por mililitro. É uma variação de densidade muito grande. E é essa uma faixa tão larga que nós precisamos levar para as outras condições de existência. Quando Kardec diz, não são homogêneos esses fluidos. Então, nas outras condições, no de eterização, esse fluido também não é homogêneo. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhe formam a base, porém mais ou menos alteradas. Moléculas elementares que formam de base para a formação de moléculas em outras condições de existência, nós já estamos falando de elementos químicos para em outras condições de existência. Quando Kardec pensa, a palavra molécula está correta, porque nós temos elementos químicos. Mas esses elementos químicos são formados por outros elementos químicos. E aí seria uma molécula. O que acontece? A terminologia de Kardec, moléculas elementares, não está errada, mas precisamos reinterpretar isso. Reinterpretar como? Na forma como nós pensamos, que é de elementos químicos. Então, nós temos os elementos químicos da Terra, que vai de urânio, de hidrogênio a urânio. Nós temos os elementos químicos compatíveis com a primeira condição de existência, que eu coloquei 1A até 1B, que é o primeiro e o último da faixa. Na outra condição de existência, nós temos elementos químicos, 2A, 2B. Então, quando nós pensamos em tratamento espiritual, nós temos que pensar em compostos químicos. Não é apenas fluido, são compostos químicos. Né? O tratamento que o perispírito necessita são moléculas existentes naquela condição de existência, formada por elementos químicos naquelas condições de existência. Parece absurdo, mas algum tempo atrás não se sabia da existência de elementos químicos do nosso nível e convivíamos com esses elementos químicos. Não se conhecia urânio, tório, ferro, carbono, oxigênio, não se sabia que convivíamos com elementos químicos, porque não se percebia os elementos químicos. A realidade não comportava elementos químicos. Os nossos elementos químicos. Nós convivemos com os elementos químicos nessa outra condição. Nós convivemos com eles. Só que nós não percebemos, e aí para nós é fora da nossa realidade. Quando nós interiorizarmos de que nós convivemos com esses elementos químicos, eles precisam ser descobertos, aí sim nós faremos as pesquisas pertinentes. Porque lá atrás, quando começaram a perceber a existência de compostos, de elementos químicos, aí se deu a busca por elementos químicos. Né? O rádio não existia, né? Como uma realidade, até que passou a existir. O comportamento do rádio, não sendo radioativo,
Não existia como uma realidade para nós, até que passou a existir. Até que Madame Curie conseguiu perceber, né, o comportamento do rádio. Então, nós temos matérias em outras condições de existência. Então, nós temos lá os nossos elementos químicos, tempo, espaço, força de energia, e nós vamos ter o equivalente para as outras condições de existência. Para o que nos interessa, nós já vemos que o espaço é compartilhado. O que mais é compartilhado? Eu não sei. E aí nós temos a hierarquização da estruturação do mundo, desculpa, com uma quantidade muito grande de níveis. E aí nós íamos escrever ali, né? Eu fiz esse slide, mas depois eu esqueci de escrever. Eu ia colocar, né, condição da Terra e outras condições de existência. Tirar outros mundos dos outros slides e colocar outras condições de existência. Porque outro mundo é outro mundo, outra condição de existência eu compartilho essas condições de existência. Né? Porque, de ordinário, são eles que nos dirigem. Isso significa também que, de ordinário, nós convivemos com essas condições de existência. Por isso que esses elementos químicos eles são uma realidade para mim, embora eu não perceba. Espero que eu tenha conseguido passar tudo aquilo que eu desejava de uma forma clara, né? E que tenhamos material para as nossas elucubrações e análises. Olha, nós não temos aqui nenhuma pergunta no chat. Só vou perguntar a você, nesse seu último quadro, quando você falou, você titulou, né? Hierarquização na estruturação de um mundo. Isso serve para aquela hierarquização de Santo Agostinho no 3º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo? É aplicável, sim, Nádia. É aplicável, sim. E aí nós passamos a analisar tudo dessa forma interligada, tá? Porque nós compartimentamos. Nós compartimentamos tudo. Até tenho dizer, né, que a alopatia trata o corpo físico e a homeopatia trata o perispírito. Não existe essa compartimentação. Tudo trata tudo. Agora, a ação ela se faz de uma forma ou de outra. Por que a homeopatia ela não é tão facilmente reconhecida por todos? Porque ela está numa realidade diferente da homeopatia. Certo? A homeopatia está numa realidade diferente da alopatia. Tá? A alopatia eu vejo. Uma vez, em um estudo, eu fiz o cálculo da quantidade de moléculas, né, que existe num comprimido da aspirina, do ácido acetil salicílico, que existe em um comprimido de aspirina. É um número enorme, eu já não lembro mais, que já faz muito tempo. Então, para mim, né, a mente comum ela consegue entender que, né, eu estou colocando para dentro, não sei, não lembro se era 10 a 23 ou 10 a 26, eu não lembro muito bem. Uma grande quantidade, eu posso estar confundindo com o número de advogados, um número muito grande de moléculas, aí eu sei que aquilo vai fazer efeito. Quando eu vou para a homeopatia, né, os cálculos são muito pequenos, a quantidade de átomos é muito pequena, ou de moléculas, né, é muito pequena, então eu acho que aquilo não faz efeito.
E, teoricamente, dizem é uma dinamização tão grande que não tem... O número de moléculas do composto ativo é zero. Isso também não existe, porque tende a zero. Uma coisa é tender a zero, outra coisa é ser zero. Né? É uma diferença grande. Ela tende para zero, mas nunca chega a zero. Não é zero. Não, você não consegue calcular esse número. Tá bem? Tá bom. Então, é fácil para mim. Então, e é por isso que muitas vezes as pessoas querem, inclusive, aumentar a dosagem no medicamento, né, que o médico prescreve, achando que se eu tomar mais daquele remédio, mais efeito vai fazer, ou mais rápido vai fazer o efeito. Mas não é assim, né? Existe uma prescrição porque existe uma saturação e aí, etc, 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 que eu não vou entrar em detalhes. Você está falando da dinamização, né? Agora, dinamização na homeopatia. Agora, nós, às vezes, temos a tendência de achar que, como o médico prescreve, digamos, 3, 5 vezes por dia, tomar as gotinhas, aí nós achamos que nós podemos aumentar e tomar 8, 10 vezes por dia para acelerar o efeito. Processo. Também não é bem assim, né? Exatamente. E o que é interessante que as pessoas não se dão conta que prescrever uma dinamização baixa para um médico homeopata, ele prescreve com uma certa facilidade. Agora, com a dinamização alta, eles já tomam um cuidado muito grande. Né? Ou melhor, um cuidado bem maior. Então, quanto maior a dinamização, menor a quantidade de composto ativo. Em compensação, o médico toma muito mais cuidado com essas dinamizações altas. Se você, nos médiuns receitistas, em geral, eles trabalham com homeopatia. Se você olhar, as dinamizações são sempre baixas. Eles não trabalham com dinamização alta. Por quê? Tem um motivo. Porque eles não sabem o que o paciente vai fazer com aquele medicamento. Né? E aí não necessariamente são pessoas que estão acostumadas com homeopatia. E aí eles trabalham com dinamização baixa, com maior quantidade de composto ativo. O estrago que faz, se eu tomar, né, uma grande... E por isso que às vezes tem gente assim, olha, eu vou tomar o vidro inteiro do remédio e não vou morrer. Não vai morrer. Por quê? Porque o efeito assim, no corpo, em termos de toxicidade, é praticamente zero. Agora, com hierarquizações mais elevadas, aí você já está trabalhando no nível energético que a toxicidade é bem maior. É engraçado, né? Você falou uma coisa interessante sobre a dinamização. O meu homeopata tem uns vidrinhos assim muito mínimos, e ele disse que a única pessoa, ou o único farmacêutico, que operava com aquelas dinamizações era um senhor lá em Florença. Agora, o senhor desencarnou e ele não conhece mais ninguém que trabalhe com essas dinamizações. E, se eu não estou enganada, era de 10 mil para cima que esse senhor operava. E tanto que, às vezes, o meu homeopata coloca uma gota daquele fluido na língua do paciente. Ele mesmo que aplica. Sim. Bom, porque você não pode colocar na mão dos pacientes dinamização de 10 mil para cima. Pois é, por aí você vê, né? Nas farmácias, em geral, elas não trabalham com dinamizações muito altas, não. Não, só baixo. Mais baixo, sempre mais baixo. Quando o médico quer um nível mais alto, é difícil de você encontrar alguém que faça. Que faça. Não estou falando desse nível, não, né? A gente está falando aqui é baixo. Não, porque esse é... Olha, o César fez aqui uma pergunta. César Reis fez pergunta. Aí eu começo a tremer na base.
Quando a Terra se formou, tudo já estava submetido a leis. Qual o papel de Jesus? Muito boa pergunta, César Reis. É aquilo, né? Às vezes a gente precisa falar certas coisas que é contrário ao senso comum e muitas pessoas se molestam. Eu sei que elas se molestam porque muitas, por exemplo, param de assistir meus estudos quando ouvem eu falar uma coisa ou falar outra, né? Que a pessoa se molesta. O que acontece, César Reis? Jesus, ele é o responsável pelo planeta, mas ninguém garante que ele atuou na formação das leis que regem esse universo. As pessoas se molestam porque, como Jesus não está lá, não temos informação de que ele estava. Aí é que está. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Não temos a informação de que ele estava. Porque a informação que nós temos é que Jesus foi o espírito mais elevado que já esteve encarnado entre nós. Ponto. Certo? Agora, qual o nível de Jesus nessa hierarquia? Por exemplo, quando nós apresentamos essa hierarquia, né? Estou aqui. Eu não sei. O meu entendimento, e aí é meu, Cláudio Conte, Jesus não estava na estruturação desse universo. Tá bom? Então, por isso que Jesus, quando ele, né, tomou assim a responsabilidade de um mundo, isso já estava estruturado. Agora, Jesus é o responsável só pela nossa condição de existência ou todas as condições de existência atreladas ou relacionadas com esse mundo? Também não sei dizer. Né? Aí vai a opinião pessoal de cada um. Isso nós já vamos para crenças. Eu creio que seja assim. Eu creio que seja assado. Mas precisa ser baseado na informação kardeciana, né? Na codificação espírita. Eu sei que isso aí, né? Eu evito falar dessas coisas o máximo que eu posso para não criar celeuma, porque eu já estou acostumado a criar celeuma por aí, né? Então, certa vez, estava dando aula numa casa espírita e alguém falou, eu estava falando de espíritos puros, né? E aí alguém falou, não, Jesus não precisava mais evoluir. Eu falei, Jesus precisa evoluir como todos nós. Aí ele falou, então é melhor você deixar para os dirigentes da casa falarem a respeito. Eu falei, é claro, mas eu posso dar minha opinião aqui, né? Minha opinião é essa, Jesus precisa evoluir, porque perfeito é só Deus, então Jesus também evolui. Né? Eu sei que cria celeuma, César Reis, tá bem? Mas isso é a informação que nós temos disponível. Cláudio, o próprio Jesus disse, não vim derrogar as leis. Isso nos dá dá um hint, assim, dá uma deixa, né? Dá uma deixa, né? É só que muitos interpretam essas leis como as leis de Moisés. E o que ele mais fez foi derrogar as leis de Moisés, né? Ele veio não vir derrogar as leis. Só que as leis de Moisés ele botou abaixo todas elas, o que faz todo sentido, né? Ele botar abaixo aquelas leis. Aí nós temos que ver, então, se ele, né, derrogou as leis de Moisés, quais são as leis que ele não veio derrogar? Aí dá margem à reinterpretação de conceitos. E o Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele nos dá talvez uma outra deixa de que Jesus tenha sido um excelso operador das leis que já estavam, que o antecediam, né? Quando o Emmanuel diz que ele veio manipular os fluidos para preparar o berço planetário para todos nós.
falou, né, daquela massa incandescente, 1.700 graus e tudo. Isso nos dá uma outra dica, deixa nessa direção, talvez. Sim, mas quando nós analisamos essa parte de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele dá ensejo para outra coisa, de que o corpo físico, a forma como a vida ia se expressar, não foi elaborada por Jesus, porque ele não podia fazer isso. Não é porque ele não tem capacidade, ele não podia. Ele gerenciou a formação, porque só nós que poderíamos estruturar a forma como nós temos condições de nos expressar. Certo? Então, por isso que Jesus foi ali, né, trabalhando com a genética, mas ele precisava de nós. Ele não fez as leis da genética e falou, pronto, agora os espíritos podem vir. Não, ele foi trabalhando ali com as leis para, né, e utilizando nosso conteúdo psíquico para dar ensejo a uma forma de estruturação. Né? Então, no final, esse mundo material, quem co-criou não foi nem Jesus, fomos nós. A base foi estruturada pelos espíritos evoluídos. Mas a forma como nós vivemos foi estruturada por nós. Porque só nós teríamos condições de estruturar, sabe o quê? As doenças. Nenhum outro espírito poderia determinar a que doenças nós estaríamos sujeitos. Isso seria contrário às leis de Deus. Imagina eu, espírito evoluído, vendo aqui, não, vamos botar gripe para aquelas pessoas, vamos botar Covid, vamos botar, né, pneumonia. Eu não posso fazer isso. Senão estaria julgando o que vocês deveriam passar. Então, só nós mesmos que poderíamos estruturar, porque nós também estruturamos as doenças. As doenças são decorrentes das nossas mentes enfermiças. Nenhum outro espírito, né, teria condições de imaginar isso para nós. É isso aqui a questão. Eles não teriam condições de imaginar o que nós precisamos vivenciar. Mas existem, Cláudio, potencialidades nos fluidos que permitem que sejam ensejadas essas formas, né, de realidades microscópicas. Essa, Nádia, é a base do fluido. O fluido é inerte. O fluido não é bom nem mal. O fluido se adequa ao pensamento do espírito. Quando eu falo pensamento, não é aquilo que eu estou pensando, né? A energia. Meus conteúdos mentais. Tá? Então, meus conteúdos mentais afetam o fluido, estruturam o fluido, baseado nas leis já pré-determinadas, que dão ensejo a essas condições, inclusive essas dificuldades. E foi bom chegar a esse nível da nossa discussão, porque isso está relacionado com o que nós falamos, que precisamos começar a analisar para ver formas de tratamento de perispírito mais conscientes. Porque é uma adequação perispiritual que vai propiciar uma adequação desse corpo. E é essa adequação desse corpo que vai fazer com que as enfermidades desapareçam. Então, quando nós pensamos em mundo de regeneração, em mundos mais elevados, nós precisamos pensar nessa readequação do corpo, o desaparecimento gradual das enfermidades. Porque em mundos mais evoluídos nós não temos enfermidades. Não. Porque os conteúdos psíquicos não são compatíveis com essas formas nocivas ao próprio indivíduo.
Veja bem, por que só eu posso criar essas enfermidades? Porque eu preciso criar formas que são nocivas a mim mesmo. E só eu, quando eu falo só eu, somos nós nessa humanidade que temos condições de destrinchar isso e ver quais conteúdos é preciso apagar, através de quais processos. Infelizmente, essa questão, voltando à questão das leis, não vim derrogar as leis, que nós, né, as pessoas interpretando como leis de Moisés, que nós estamos vendo o movimento espírita voltando para o primeiro testamento, o Velho Testamento. Eles acham que é preciso entender aquilo lá, arcaico, ultrapassado, que não tem sentido nenhum, para nós entendermos o Espiritismo. Eles acham que é preciso voltar ao Novo Testamento arcaico, que já não tem mais sentido nenhum. Novo Testamento, sim. Ensinos de Jesus, não. Certo? O Novo Testamento já está arcaico, já é ultrapassado, já não faz mais sentido. Nós precisamos extrair os ensinos de Jesus do Novo Testamento e largar o restante para lá, que foi o que Kardec fez no livro Evangelho segundo o Espiritismo. O que Kardec fez foi largar todo esse arcabouço nocivo, ultrapassado do Novo Testamento, do Velho Testamento, muito bem. E colocar o ensino de Jesus puro. Essas pessoas, elas estão trazendo todo esse arcabouço ultrapassado, arcaico, e colocando na codificação, no movimento espírita, como se aquilo fosse espiritismo. Né? Às vezes eu recebo estudo bíblico à luz da doutrina espírita, isso não existe. Né? Igual nós estamos agora, estudo da sangria à luz da medicina avançada. Eles não estudam mais esse negócio. Eles só sabem que era assim. Mas não faz sentido nenhum. Perfeito. O César fez ali um movimento de cabeça. Ele quer dizer alguma coisa, eu acho. Não, concordando plenamente com isso aí, né? Plenamente. Acho perfeito. Nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, e é isso que importa nessa questão toda, né? O resto, na verdade, só alavanca esquemas antigos, ultrapassados, respeitáveis, que tiveram a sua época, e para muitas pessoas ainda são muito importantes necessários. Mas para nós, aprendizes do Espiritismo, o que conta é isso que o Cláudio acabou de falar. Sim. É igual a sangria. A sangria é respeitável. Na época, aquelas pessoas, aqueles médicos, eles estavam imbuídos do desejo de curar as pessoas. Mas era isso que eles sabiam. Né? E pronto. Cláudio, antes de nós irmos ali para o Carlos Nascimento e para a Rosa Rita Martins, queria voltar só um pouquinho quando você falou dos nossos conteúdos psíquicos engendrando as enfermidades, ainda há pouco. Não foi? Foi. Pois é. Essa é a base da psiconeuroendocrinologia, de que já veio aqui nos falar o doutor Hernani Sampaio, aqui no ICEB, em que nós transformamos os nossos pensamentos, bons ou maus, em realidades bioquímicas que passam para o nosso cosmo orgânico, engendrando saúde ou enfermidade, dependendo da natureza, da qualidade do pensamento, vale dizer, do fluido, é isso? Sim. Pois é. E eu lembro também, assim que começou a pandemia, nós fizemos um estudo sobre uma abordagem segundo os princípios espíritas para o tal do vírus, né, que tinha chegado. Logo em abril, o meu centro me pediu, o Grupo Espírita André Luiz me pediu isso. E eu vi que o André Luiz, em 2 obras, em Libertação e em Os Mensageiros, ele descreve esse universo
de realidades, poderíamos dizer, entre aspas, entidades microscópicas, que ficam pululando, segundo a descrição dos instrutores do André Luiz nessas duas obras, pairando por sobre as grandes massas, as grandes cidades no mundo, que é exatamente onde se concentram, digamos assim, as epidemias ou as pandemias. E também vendo isso, lá em Atenas, também houve isso, e era porque Atenas tinha uma população expressiva à época para isso, e depois também em Roma, com a peste antonina e tudo mais. Então, é exatamente quando se concentram os fluidos de um indivíduo, mais outro indivíduo, que há uma epidemia. Porque a epidemia não é construída por um espírito superior que designa que aquela comunidade vai passar por isso. É a própria comunidade que escreve seu destino, né? O chamado destino. Exatamente. E é interessante, porque quando nós falamos em vírus, ninguém garante que o vírus seja um ser inteligente. Pode simplesmente ser um aglomerado de moléculas estruturadas, combinadas de determinada forma, em decorrências dos nossos conteúdos psíquicos. E é esse aglomerado de moléculas que causam danos no nosso organismo. A Rosa já ensina que o vírus e a bactéria tem algumas questões, e o vírus não tem, etc. Mas daqui a pouco ela vai falar. Agora eu vou te repassar a questão do Carlos Nascimento, aqui do Instituto. Então, estaria Jesus cuidando de outros planetas também? É algo que também não sabemos dizer, certo? Ele pode ser o responsável por esse aqui, e outros planetas, outros responsáveis. O que eu, Cláudio Conte, acho mais provável. O quê? Entendeu? Que ele tenha outros planetas sob seus cuidados? Não, que ele cuide do nosso e cada planeta tem o seu responsável. Porque aí era uma hierarquia, né? Por exemplo, da mesma forma que nós temos prefeito, governador e presidente, então nós teríamos o governo, o prefeito para cada planeta, né, que cuida de um planeta só, aí o governador já cuida de um grupo de planetas, o presidente que cuidaria do universo como um todo. Né? Eu acho que é uma questão hierárquica. E os espíritos também nos ensinaram que Cristo é uma categoria espiritual, não é um nome, né? E isso. Que cada orbe tem seu Cristo. Portanto, isso aí, para o Carlos Nascimento, já estaria mais ou menos respondendo, né? Isso. Agora vamos à Rosa. Rosa, quando você for aqui, o Cláudio vai responder, talvez você depois fale aqui sobre aquela distinção conceitual entre o vírus e a bactéria. A Rosa diz assim: concordo com algumas enfermidades, vêm pelo nosso psiquismo. Entretanto, vírus, bactérias e protozoários já estavam aqui quando surgiu o homem, e parte deles são patogênicos aos humanos, que fazem parte da nossa disputa pela vida na Terra. Assim, não acho que somos causadores de todas as nossas patologias. O que você acha? Com todo respeito, Rosa, eu discordo. Porque nós temos que tentar nos remontar à estruturação do nosso corpo. Quando existiam esses, né, vírus, bactérias, protozoários, antes do humano, isso significa apenas que esses, né, vou chamar de indivíduos, para não colocar ali um ser inteligente, certo? Porque também não estou dizendo que não existe um ser inteligente ali, estou simplesmente
assim, evitando afirmar uma coisa ou outra. Então, quando esses indivíduos, o fato desses indivíduos estarem presentes no planeta antes dos humanos, não significa que esses indivíduos estavam aqui antes de espíritos habitarem esse mundo. Tá? Tem uma distinção. Se nós conseguíssemos dizer que não havia espíritos aqui do nosso nível, mas existiam esses vírus, bactérias e protozoários, aí eu concordaria com ela. Mas quando, e inclusive isso está no relato lá, né, na abordagem de Emmanuel, que você citou ainda agora, no A Caminho da Luz, aqui foi preciso que, antes de toda a estruturação, quando aqui não existia vida em nenhuma forma, já havia espíritos aqui. E esses espíritos, a presença desses espíritos era, assim, essencial para a estruturação do planeta da forma como ela foi estruturada. Então, os vírus, bactérias, protozoários, eles já têm uma origem dos espíritos, do nível de espíritos que aqui habitariam. Tanto é que, quando olhar, se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, há a afirmativa de que a Terra já foi um mundo transitório. E nós já fizemos até um estudo no ICEB com relação a isso. E qual a característica do mundo transitório? São planetas áridos, que não tem nada, mas serve de pouso para espíritos. E é esse pouso de espíritos que começa a estruturação do psiquismo no planeta. Quando eu falo psiquismo, não estou falando da existência de um psiquismo propriamente dito, mas a estruturação de fluidos com características específicas para aquele psiquismo. A psicosfera da Terra, nós podemos entender dessa forma. A psicosfera não é conteúdos psíquicos, mas fluidos com qualidades específicas para aqueles conteúdos, para conteúdos psíquicos de determinado nível. E ali, a partir da saturação dessa psicosfera, certo? Da saturação de conteúdos psíquicos, atuando no fluido, que começa a dar surgimento para a estruturação da manifestação de fluidos. Desculpa, da expressão de espíritos naquela condição. Então, quando esses espíritos começaram a vir aqui, começaram a saturar o fluido com determinadas qualidades, e aí foi se estruturando toda a qualidade fluídica para que dar ensejo a esses corpos que nós nos expressamos hoje. Quando Jesus veio manipular aqui as leis da genética, que Emmanuel relata, o fluido já estava saturado com essas qualidades, desses conteúdos psíquicos, porque só assim Jesus tinha material para trabalhar. Ficou claro? Sim, O que nós quisemos falar? Então, não é que esses vírus chegaram antes de nós. Não, nós chegamos antes. Nós, enquanto espíritos, que não necessariamente somos nós, mas espíritos do mesmo nível que nós, com as mesmas necessidades. Inclusive porque outros espíritos podem ter vindo de outros planetas aqui para a Terra, e a bibliografia diz isso, não é isso? Naquela época, como mundo de transição. Exatamente. Mas existe também uma outra questão de natureza vibratória, porque se os vírus estão aqui, tudo
tem uma faixa de vibração, não é isso? Medida pela ciência, tá certo? Sim. Se os espíritos pensam o bem, eles estão vibrando nesta faixa e os vírus estão aqui. Então, eles não têm uma possibilidade de assimilação, digamos assim, ou de serem assimilados pelo espírito superior. Eu estou pensando na história de Madre Teresa de Calcutá, porque ela se expôs com todas aquelas criaturas que ficavam jogadas lá pelas ruas e tudo, que estavam com o vírus da AIDS. E ela lidava com eles, centenas deles, com todo o amor e proximidade, que diríamos perigosa, segundo as observações e até conselhos da medicina oficial. E ela não se contaminou. Eu também conheço uma pessoa que também se aproximou, se casou com uma pessoa que tinha AIDS e não se contaminou, porque é uma pessoa boníssima, tem uma vibração, uma fé robusta. O que você acha disso? O que você pode analisar com a Covid? O que você está falando, citando uma ou duas pessoas em uma direção, você vê ao contrário com a massa da população. Exatamente. Né? Então, o que aconteceu com a Covid? Nós vemos desespero, estresse, que acabou que a Covid deixou um rastro de enfermidades, né? Sequelas? Mais complexas, inclusive, que a própria Covid. E até hoje nós estamos passando pelos efeitos da Covid, sendo que, né, não é o vírus da Covid. Então, assim, quando nós analisamos a Covid, nós vemos nosso padrão mental. Os nossos interesses e o uso que nós fizemos, né, que grupos fizeram de um vírus que surgiu. Aí você a Covid é uma representação lamentável do nosso nível evolutivo. E aí ele descreve o porquê somos mundos de expiações e provas e por que essa história de que estamos passando para um mundo de regeneração é uma falácia. Tá? É uma historinha que eu sei que todo mundo gosta de ouvir. Mas a Covid veio mostrar para nós que essa transição para o mundo de regeneração é uma falácia. Porque nosso comportamento, inclusive nós espíritas, que o que nós vimos com nossos, né, companheiros espíritas, nós vimos que isso tudo é uma falácia. Nós não estamos prontos para um mundo de regeneração. Alguns estão. E você, né, você conseguiu pontuar aí dois que, pela sua descrição, eu acredito que são compatíveis com o mundo de regeneração. Mas a massa não é. E a Covid, ela também veio nos mostrar que nós, enquanto movimento espírita, nós estamos falindo na nossa missão. Porque nós vimos companheiros desesperados, nós vimos companheiros brigando, nós vimos companheiros agredindo, nós vimos companheiros dos mais variados, né? Se expressando, companheiros que eu estou falando, não é aquele que frequenta a casa espírita, estamos falando de trabalhadores espíritas, né? De grande, até de nome, renomados, né? Caindo assim na mais profunda vala, no mais profundo poço para tirar proveito dessa Covid, e outros em completo desespero. A Covid veio mostrar para nós que mudança para o mundo de regeneração é uma falácia e que nós, enquanto movimento espírita, estamos falindo na nossa missão.
Você está dizendo que é uma falácia por enquanto, no momento atual. Não, por enquanto, é claro, né? Claro, Um dia né? será, porque um dia você é igual Jesus. Aí Isso é inevitável. morreu Neves. Vamos só dizer assim, com todas as palavras, com todas as letras, né? Por enquanto, É igual no início nós colocamos lá, tiramos Deus da equação, porque senão a gente joga tudo para Deus e aí não faz, não saímos do lugar, né? E é a mesma coisa, né? Essa colocação. Se a gente bota por enquanto, aí a gente não sai do lugar. Eu vou né? perguntar à Rosa se ela quer o direito ao contraditório. Não, eu acho assim, a gente não pode generalizar. Vou fazer a minha tréplica, né, para o Conte. A gente não pode generalizar. A gente... eu concordo com tudo que você falou em relação às doenças. Eu acho que a Covid também foi um perfeito exemplo, né, porque da maneira como as pessoas se comportaram, até com umas negando, né, negando a possibilidade do adoecimento, né, mas as outras também com a firmeza do não adoecimento, mas fazendo tudo que tinha que fazer, tomando vacina, né? Então, assim, eu trabalhei durante todo o tempo da Covid dentro do hospital e fiz todas as vacinas que tem que fazer e todas as medidas preventivas que tem que fazer e não peguei a Covid, mas não parei de trabalhar. Então, a gente sabe dessa variabilidade, a gente sabe disso. Mas, assim, o que eu estava falando em relação aos vírus, às bactérias, é que, na verdade, todos são seres vivos, todos fazem parte dos reinos da natureza e todos têm direito à vida. E eles fazem a parte deles quando tentam infectar, vamos dizer, outros seres para poderem se manterem existindo no planeta. Então, o que assim, eu estava falando aqui, então, a gente não pode generalizar que todas as doenças seriam sempre, como a gente vê alguns colegas falando, que as doenças são da alma, do espírito se expressando no corpo físico. O que eu estava querendo dizer é que o meio ambiente, ele também pode nos causar infecções, vindo de fora para a gente, que você também vai tentar combater ou resistir de alguma maneira, né? Do mesmo jeito que se a gente continuar adoecendo o meio ambiente, a gente vai adoecer também, a gente sabe disso. Se a gente não melhorar os nossos cuidados com o meio ambiente, a gente vai ter as consequências desse meio ambiente não bem cuidado. Então, assim, o que eu contesto um pouco, às vezes, Cláudia, é aquela ideia de que todas as doenças são do espírito. Não, a gente tem as doenças do meio ambiente também, causadas pelos outros seres vivos que estão no nosso planeta. Era nesse sentido, né? É lógico que eu concordo que a expressão de uma doença, a resistência a uma doença, tudo está muito relacionado ao espírito, né? Com certeza. Nós somos os administradores do nosso corpo físico, com certeza, não nego isso. Mas o que eu acho, o que eu não concordo muito é que todas as condições seriam expressões de doenças através do perispírito se manifestando no corpo físico. Nós estamos num planeta onde você tem 8 milhões de outros seres, né, dentro dos reinos da natureza e outros seres vivos, e estamos competindo pela vida na Terra, pela vida no planeta. Era nesse sentido que eu tinha feito aquela colocação. Mas concordo com você, concordo. E fiquei muito decepcionada com muitos espíritas também no comportamento à Covid e a política até em geral, né? Mas isso não importa aqui. Nesse contexto, Rosa, eu também concordo contigo, porque eu sou um pouco mais radical ainda. Porque eu não concordo em forma alguma quando dizem que a doença é o espírito que está doente, porque na minha opinião, inclusive, o espírito não fica doente, o espírito não adoece, né? Então, nesse sentido, eu também não concordo. O que eu falei é diferente dessa interpretação, tá?
César quer entrar Vai, nessa César. roda? Oi? Estou perguntando se o César quer entrar nesta roda. Não, muito obrigado. São conhecimentos muito elevados, muito acima do meu entendimento. Estou aqui agradecendo por aprender. Muito bom. Bom, não há mais nenhuma pergunta, nenhuma manifestação aqui no chat. Acho que todos estão, assim, atendidos quanto ao tema, né, que é um tema desafiador, é um tema pouco frequentado, talvez justamente por isso que ele é pouco frequentado, que nos trouxe o nosso Cláudio Conte, como sempre, com a precisão dos termos, com os fundamentos teóricos, científicos, precisos para o enquadramento do tema e trazendo, evidentemente, nesse enquadramento também a perspectiva do ensinamento espírita. Então, nós agradecemos, Cláudio Conte, mais uma participação tão especial, como sempre profunda, didática, para todos nós aqui no ICEB. Nós vamos também, nesse agradecimento, enviar a todos a nossa gratidão, a todos que estiveram conosco em ambos os planos de existência. Vamos acompanhar o César numa oração. Senhor Jesus, Diolinda Amorim, Dr. Jorge Andréa, pioneiros do Instituto Cultura Espírita, tivemos uma noite de gala e somos profundamente agradecidos. Estamos saindo desse encontro certamente enriquecidos pelo muito que nos foi dito, mas, sobretudo, Senhor, saímos com uma disposição enorme de refletirmos sobre as questões aqui colocadas, de transcendência extraordinária para a compreensão melhor da nossa doutrina, para o nosso crescimento como aprendiz dessa doutrina de luz e de amor. Que desçam sobre nosso irmão Cláudio Conte as vibrações generosas, Senhor, da Tua misericórdia, com a nossa gratidão, com o nosso carinho, com o nosso respeito, esperando que ele tenha sempre essa condição de estudar, de aprender e de traduzir de maneira precisa e clara esses ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. Bem pedimos, Senhor, por todos aqueles que participaram desse nosso encontro, os encarnados e os desencarnados, que venham das fontes da Tua misericórdia, essas bênçãos sobre todos, para que nós possamos desejar aprender cada vez mais, para que sejamos capazes de servir cada vez melhor, como assim faz o nosso amigo irmão Cláudio Conte. Então, Senhor, nós pedimos que com esse propósito, em Teu nome sagrado, nossa irmã presidente possa encerrar o nosso encontro da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, meu Pai. Rogando-te ainda, Jesus, as bênçãos e a multiplicação de energias por sobre todos os nossos mentores e todos os nossos expositores que aqui fazem a continuidade dos estudos na Casa de Deolindo Amorim. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, e que a alegria, que a união, que a paz seja sempre feita entre todos nós, de uns para com os outros e todos juntos, em benefício do ICEB.